Que a paz do Senhor esteja em nosso coração e em nosso pensamento. Vou deixar para nossa meditação 2 Reis, capítulo 18. Ezequias começou a reinar, foi rei de Judá. Começou a reinar com 25 anos. E ele era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. E aqui fala que ele quebrou as colunas, derrubou os lugares altos, derrubou o poste da deusa Zerá, e também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã. E até aquele dia lhe queimavam incenso. A serpente foi feita para que eles fossem curados no deserto, porque Deus permitiu que eles fossem picados por serpente, porque eles eram muito desobedientes. E aí o povo começou a pedir, a clamar ao Senhor, que curasse eles. Aí Deus falou para Moisés: faz uma serpente, pendura ela, todos que olhar para ela será salvo. Só que aí eles começaram a adorar essa serpente, como tudo, Tudo na vida deles era assim. Tudo para eles virava objeto de adoração. Mesmo depois de tudo que Deus fez por eles, eles não conseguiam ter o nosso Deus como o superior e como o único e verdadeiro Deus. Senaqueribe tinha feito uma grande afronta ao rei Ezequias, porque Senaqueribe dizia que o nosso Deus não ia livrar aquele povo das mãos dele, que ele já tinha destruído várias nações e o mesmo ele ia fazer em Judá. E aí Ezequias se posicionou querendo paz e buscou dar a paz. Só que mesmo assim, Senaqueribe ficou irredutível e fez ameaças terríveis para o povo de Judá. E ele fez questão que todos ouvissem, porque a ideia de Senaqueribe era tocar o terror, era fazer todo mundo ficar com medo mesmo, tremendo na base. É isso que acontece quando Deus nos faz uma promessa e alguém vem e faz você oscilar na fé. Não crer que Deus vai fazer. Se Deus te falou que vai fazer, você só tem que crer. Não se importe se alguém vier e falar que não vai acontecer, que Deus não vai realizar. Você tem que ter fé no que Deus te falou, é o que ele falou que importa. E aí no versículo 38 fala que o povo ficou calado e não respondeu palavra nenhuma, porque o rei tinha ordenado que eles não respondessem nada. Até aqui eu quero trazer para a nossa vida esse capítulo 18. E quero falar para vocês que há uma necessidade que a gente entenda, que acontece na nossa vida hoje, onde as pessoas realmente nos afrontam, às vezes, pelo jeito como a gente conduz a nossa vida diante de Deus. E a gente não deve se abater por isso, porque o nosso Deus é grande, é poderoso, e livramento, providência, consolo, conforto está nas mãos do nosso Deus. E assim, mesmo que as pessoas cheguem falando com você, não fale nada, não. Faça igual Ezequias ordenou para o povo aqui. Fiquem calados diante das afrontas deles. Deixe que o nosso Deus responda. Deixe que o nosso Deus responda. E aqui, olha isso. Ezequias queria paz, tanto que ele deu aquela quantidade de prata, aquela quantidade de ouro, porque o desejo do coração dele era ter paz. Todos nós cristãos que amam a Deus, a gente não quer briga, a gente não quer guerra, a gente quer paz. No capítulo 19, o rei da Síria manda outra carta para Ezequias, e dessa vez ele manda de novo, afrontando o nosso Deus. No versículo 10, ele manda dizer: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente. E você pensa que poderá escapar? Mas ele escapou, ele e todo o povo. Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram?
Ali naquela época, Samaria tinha sido levada, mas ela foi levada por desobediência, porque ela não obedecia os mandamentos que Deus deu a Moisés. No versículo 14, Ezequias recebe a carta e fala com Deus no versículo 15. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha isso. É isso que a gente tem que fazer. Quando alguém afrontar o nosso Deus e nos afrontar porque a gente está servindo Jesus, a gente tem que simplesmente orar por eles e falar: Senhor, dá discernimento, dá entendimento, dá salvação, dá libertação. Não fique triste, não brigue com as pessoas por causa de nada, viva em paz. No versículo 17, é verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objeto de madeira e pedra feito por mãos humanas. Por isso eles destruíram eles. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Aleluia. No versículo 20, Isaías traz a resposta de Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Deus ouve a nossa oração sincera. Se for de quebrantamento, se for de humildade, de coração derramado aos pés do Senhor, ele ouve a sua oração. A sua oração será ouvida quando você sentir a presença do Senhor e as suas lágrimas começar a cair sem parar. Deus está te ouvindo. É importante que você se prostre diante do Senhor e ore a Ele com sinceridade. Deus busca os verdadeiros adoradores. A sua oração será ouvida quando você sentir a presença do Senhor e as suas lágrimas começar a cair sem parar. Deus está te ouvindo. É importante que você se prostre diante do Senhor e ore a Ele com sinceridade. Deus busca os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Versículo 21. A palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você, a filha de Jerusalém. Meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? E aqui ele estava falando para Senaqueribe. Contra o santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros você afrontou o Senhor e disse: com a multidão dos meus carros de guerra eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros, os seus melhores ciprestes. Cheguei aos seus abrigos mais distantes, ao seu denso bosque. 25. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas, que já desde os dias remotos já tinha planejado? Era para honrar o nome do Senhor que esse assunto aconteceu. É para honrar o nome do Senhor que Senaqueribe chegou até ali e afrontou, para que Deus provasse para aquele povo que ele era Deus. Lá no versículo 35, olha Deus entrando com a providência. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. Não foi Ezequias que entrou com o exército dele. Foi o Senhor que enviou um anjo para guerrear a favor de Ezequias, para poder mostrar para Senaqueribe que quem manda é o nosso Deus. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. E Esarhadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Ele foi morto pelos próprios filhos e um dos filhos reinou no lugar dele. Não há necessidade da gente brigar quando as pessoas nos afrontam com relação à nossa fé. O filho de Senaqueribe reinou em seu lugar. Ele foi morto pelos próprios filhos e um dos filhos reinou no lugar dele. Não há necessidade da gente brigar quando as pessoas nos afrontam com relação à nossa fé. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Jesus é quem tá
tá advogando a nosso respeito, não tem necessidade. Aqui, Ezequias só colocou a causa diante do Senhor. E o Senhor entrou na causa, guerreou a favor dele e venceu a batalha. Quem é que pode vencer nosso Deus? Ninguém. Então só coloca a sua causa na mão do Senhor e deixa que Ele resolva. Amém? Dê um like, se inscreva no canal, compartilha, comente, porque eu preciso de vocês para que o canal cresça. Que Deus abençoe você e toda a sua casa.